glórias. Pode se assentar, fique à vontade, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar a Tati hoje para dar o seu testemunho, porque domingo passado eu dei um lapso de memória e eu esqueci. Avisou e eu me esqueci. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele me deu. É muito importante a gente estar assim, perseverante, pedindo para Deus cuidar de nós mesmos, cada dia mais Ele nos blindando, porque eu tive um atentado de assalto. Eu trabalho no escritório sozinha. O bandido entrou, pediu o meu celular. E nesse momento, eu não tenho o costume de ficar ligando para minha irmã. E nesse dia, deu uns 5 minutos, eu liguei para ela e ela não me respondeu. Mandei uma mensagem, ela não me respondeu. Aí eu peguei e liguei para ela e ela atendeu. Disse que ela atendeu, ficamos conversando. O rapaz entrou no escritório. Visto que ele entrou no escritório e falou assim, é um assalto. Quando você vê que é um assalto, você não imagina, nem acredita que está sendo assaltada. Eu perguntava, quê? Como? Aí ele falou, é um assalto. Ele pegou e me deu um soco nas minhas costas e tentou me derrubar. Só que no seguinte, eu estava ainda conversando com a Catarina, gritando. A hora que ele grudou no meu cabelo, eu gritei socorro. E a hora que nem assim, nós somos guardados todo o tempo e eu e meu esposo estávamos em jejum. Aí, beleza. A hora que ele tocou na minha cabeça, que eu gritei socorro, ele não conseguiu mais fazer nada. A hora que ele tocou na minha cabeça, ele saiu desnorteado. Ele saiu correndo. Então, é por isso que eu tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, porque eu tenho certeza que foi um grande livramento que Ele deu na minha vida, que não tem nada no escritório. Ele queria o celular. Eu não entreguei o celular de maneira nenhuma. Segurei o celular não leva. Mas a hora que ele tocou na minha cabeça, ele saiu correndo. Então, eu creio que nós somos os olhos de Deus e Eles cuidam do pequenininho seu. Então eu creio que naquele momento não era eu que estava ali, em sim o anjo. E a hora que ele tocou na minha cabeça, o anjo expulsou ele correndo. E eu quero agradecer nessa manhã. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Sei como Deus cuida de nós, quando nós nem mesmo, assim, às vezes conseguimos imaginar. O cuidado que Deus tem com a gente, o amor que Deus tem com a gente. E às vezes nós falamos e esquecemos de que é real que Deus cuida de nós. Amém? Essa semana eu estava pensando, orando a Deus e falando, Deus, eu queria que o Senhor me desse a palavra. Deus me deu 2 palavras, mas eu falei, bom, eu só posso pegar uma, né? Não posso fazer 2 em 1. E algo que Deus colocou no meu coração, e tem colocado durante um tempo, é que nós possamos colocar a palavra em exercício de fato. Ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia, e que nós temos que crer que Deus rege e segue aquilo que Ele escreveu na palavra. Ainda que alguns estudiosos, homens aí, cheguem e digam assim, não, mas é um livro, foi escrito por homens, foi isso, foi aquilo. Mas eu creio de uma outra forma, eu creio que realmente os livros foram escritos pelos homens, isso é um fato, né? Porque não ia ser uma caneta sozinha escrevendo num papel. Não é uma psicografia, mas são homens inspirados por Deus. E Deus colocou a palavra dele para que nós viéssemos a seguir a palavra. Então Deus tem me confrontado nesse aspecto. Entenda o confronto no sentido seguinte: você lê a palavra e a palavra tem que ter poder sobre as nossas vidas, porque a palavra tem poder, né? Se nós pegarmos assim como eu tenho falado algumas vezes, existe, por exemplo, vamos pegar já os judeus que acreditam no Pentateuco, cara, eles seguem a risca. E Deus cumpre a parte dele. Então, se Deus cumpre a parte dele, Deus cumpre a palavra dele também. Amém? E o tema da mensagem de hoje é sobre decreto de Deus. Quando Deus dá um decreto, o decreto é dado por uma autoridade. Então, vamos entender primeiro a palavra decreto. Decreto é tudo aquilo, segundo o dicionário, diz que é uma ação que expressa ou manifesta um desejo, uma vontade. Quando é dado um decreto de Deus, ele é uma lei, ele é um mandamento, ele é uma palavra que só pode ser dado por uma autoridade. E quem tem mais autoridade do que Deus para determinar um decreto?
Então, quando nós entendemos decreto, nós entendemos como algo que seja um mandamento de Deus, algo que Deus chegou e falou assim: isso é um decreto, isso é algo que eu dei, que eu falei, e eu não nego a minha palavra. Então, quando a gente entende a respeito da palavra decreto, nós entendemos que é algo que Deus não muda, que Deus nos diz que nós somos imagem e semelhança. Se Deus falou que nós somos imagem e semelhança, é uma palavra, um decreto, está dizendo assim: siga isso, porque nós somos uma imagem e uma semelhança de Deus. Amém? Queria que vocês abrissem Salmo capítulo 2, versículo 7, para nós darmos início. Salmos 2, versículo 7. Queria agradecer a aguinha com gás aqui, ó, sensacional, viu? Falei no outro culto hoje, já veio geladinha ainda. Meu Deus do céu, estou ficando chique agora. Agora, no dia que o pastor Jefferson for pregar, por favor, não esqueça da aguinha com gás, senão ele já vai achar que tem acepção de pastores, amém? A não ser que ele queira dizer para vocês assim: eu quero água torneiral. Aí tudo bem, deixa ele tomar água da torneira. Ah, Jesus. Por isso, glória. Já veio com gás logo de manhã, que conforto, né? Amém? Todos acharam? Salmo 2, versículo 7. Amém. Primeira coisa que Deus diz aqui é assim, ó: proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, guarde no teu espírito uma coisa, amado: você é filho, porque Deus deu um decreto dizendo que você é filho. Amém? Então, a partir do momento que você é filho, amado, existe um outro relacionamento pai e filho. Amém? Existe um relacionamento diferente, e começa a se apropriar da verdade que Deus está te dizendo hoje, nessa manhã. Se Deus te disse: você é meu filho, você é meu filho. Amém? Não tenha dúvida de porque, mas o filho, o pai gosta mais de um, mais do outro. Velho, sai desse corpo que não te pertence. Amém? Não existe para Deus acepção de pessoas. Então pode ser gordinho, magrinho, preto, branco, amarelo. Não existe acepção para Deus. Então Deus nos ama geral. Glória a Deus. Então guarda no teu espírito: eu sou filho. Então, quando você tem a palavra de que você é filho, cara, existe um outro tipo de tratamento. É diferente quando você diz assim: sou teu servo. Eu particularmente, Fábio, pastor Fábio, não gosto de usar a palavra somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Amém? Porque essa foi a palavra que Deus deu. Deus nos deu uma função de servir, sim, mas nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Venha comigo aqui em Isaías 46. Isaías 46. Por que eu estou te dizendo isso, amados? Porque nós temos que começar a entender qual é a vontade de Deus, como que as coisas se desenrolam na nossa vida através da palavra. Nós temos que colocar a palavra em xeque, nós temos que colocar a palavra em vida. Deus tem me falado tanto sobre isso aqui, cara, tem hora que eu leio e falo assim: ó, Deus, está escrito, eu só estou falando aquilo que está escrito. Então, se está escrito, nós temos que viver aquilo que está escrito. Glória a Deus. Por quê? Porque vemos às vezes alguns crentes abatidos, com a batalha. Vai ter o abatimento? Vai. Preguei domingo passado sobre isso e falei: olha, nós não perdemos a guerra. Amém? Glória a Deus. Então, se sinta abatido de espírito, coitadinho e não sei o que, só acontece comigo, amado. Isso daí é que o diabo quer que você creia que você é o abatido, coitadinho, e você não é, você é vitorioso. Amém? Você foi escolhido como filho. Cara, filho é filho. Amém? Você não vai chegar e desejar nada de ruim e péssimo para uma pessoa chamada filho. Cara, às vezes você, vamos pensar, viaja como eu. Às vezes você não deixa de comprar para você, para dar para o teu filho. Quantas vezes já não aconteceu isso? Só acontece isso comigo, cara. Às vezes você deixa de comprar algo que você quer muito para dar para o teu filho. Às vezes ele chega lá: eu quero um tênis. Engraçado que a gente tem uma fase que a gente aceita tudo, né? Ou seja, você vai comprar as coisas para o seu filho. Então, glória a Deus, o Kaique, a Carol aí, agora ele compra tudo, então aceita tudo. Ele não reclama. Essa é a melhor fase da vida. Você pode comprar baratinho, caro, de marca, sem marca, ele aceita tudo. E vai chegando uma determinada idade, tipo agora, da Maria Luísa,
Eu quero comprar um tênis. Outro dia eu fui na loja da Vans com ela, vi um Vans. Eu falei, ok, né? Tênis da modinha, Vans, né? Quem não queria? Na época, aquele rainha iate, né? Ou quichutão, né? Enfim. Mas para não declarar a idade para ninguém, mas vamos pular esse capítulo. Ela chegou lá no Vans, eu vi um Vans igualzinho que ela queria, cara, igualzinho. Só que o Vans era de uma outra cor, um beijinho. E eu falei, puta, realmente o beijinho era horrível. Mas ela queria um preto. Mas eu estava falando que o bege era lindo, porque o bege tinha 50% de desconto. Amém? Só que acontece o seguinte, eu tive que comprar um pretinho. Amém? E você tem uma ideia. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós sempre damos o melhor para os nossos filhos. Ainda que nós queremos que ele compre o baratinho, às vezes a gente fala, tá bom, vai, vamos comprar um tênis aí, porque merecer, vamos fazer um agrado para os nossos filhos. Glória a Deus. Então, se nós, pais, que temos um amor diferente do que Deus tem por nós, chamado um amor ágape que Deus tem por nós, que é incompreensível à razão humana, você imagina nós, quando vamos dar alguma coisa, imagine Deus quando vai dar para nós. Glória a Deus. Isaías 46, versículo 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Grifa na tua Bíblia o final do versículo que diz assim: farei toda a minha vontade. E no início, versículo 9 diz assim, que eu sou Deus. Amém? O que Deus está falando conosco aqui, amado? Primeira coisa que Deus está dizendo é o seguinte: toda a vontade de Deus vai ser cumprida. Amém? Não existe meia vontade de Deus, não existe meia palavra de Deus. Deus está dizendo aqui na palavra dele que ele vai cumprir tudo. Então, se Deus está falando que ele vai cumprir tudo, todas as coisas serão cumpridas por Deus. Isso é um decreto, isso é uma palavra de Deus. Amém? A segunda coisa que ele está dizendo é que ele ainda é o mesmo Deus. Então vamos parar para pensar, viaja como eu. Nós temos já na palavra várias coisas que Deus fez, que Jesus fez, que os apóstolos fizeram. Amém? Se Deus diz que ele é o mesmo, então significa que ele é o mesmo, que ele não mudou. Então o que foi que mudou? Foram as pessoas? Foi o coração? Tudo isso pode acontecer, mas Deus permanece igual. E outra coisa, independente da época, Deus disse que vai fazer todas as coisas. Então nós temos que crer numa coisa, que Deus vai fazer todas as coisas, porque Ele disse que vai fazer. Amém? Então guarda no teu coração o seguinte: no teu espírito tem que estar essa palavra. Deus vai se cumprir toda a palavra que tem sobre a minha vida. Amém? Essa semana eu estava no horário do almoço conversando com um colega e contei para ele a história de um dia que eu viajei. Eu estava em Juí, uma cidade, eu acho que era do Rio Grande do Sul, e estava voltando para São Paulo. E era um aviãozinho bem pequenininho. E tinha eu e uma outra mulher dentro desse avião. O aeroporto era mega pequenininho. Avião, aquele estilo aviãozinho particular. E era de noite, eu estava voltando para São Paulo e estava uma chuva, cara. E aí pegamos a aeronave, estou no meio do voo, começou aquela turbulência. E a aeromoça foi para servir os negocinhos, nem conseguiu servir a gente, porque o negócio mais balançava do que qualquer outra coisa. E eu estava pensando naquele momento, eu falei assim, rapaz, será que é hoje o meu dia? Eu cheguei e comecei a pensar, né? Nós, seres humanos, começamos a pensar. E daí Deus me fez lembrar do seguinte: quem tem promessa não morre antes da promessa. Amém? Então entenda uma coisa: se Deus tem algo para você, Deus vai cumprir. Cara, eu vou te falar uma coisa: o avião começou a ter a turbulência e tinha hora que ele dava aquelas descidas. Eu falei assim: Jesus, ainda não chegou a minha hora. Amém? Cheguei em São Paulo, a primeira que saiu do avião, você nem sabe quem foi a mulher que estava na minha frente, cara. Não deu 5 minutos, parou a aeronave e ela saiu. Eu falei assim: Senhor, obrigado, porque mais uma vez a sua palavra se cumpriu. Cara, quem tem promessa não morre antes da promessa, a não ser que você queira morrer antes da promessa. Amém? Entenda, Deus vai cumprir a palavra dele. Deus não volta atrás. Glória a Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Às vezes você está aí sentado
e perguntando, mas, ok, pastor, qual que é a vontade de Deus para mim, para a minha vida? Romanos 12, versículo 2. Qual seria a vontade de Deus para mim? Aguenta o tranco aí, amados. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu falei segura o tranco? Se você crê que Deus determinou algo, aqui é um decreto. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas a casa está caindo. Pastor, está tudo uma droga a minha vida. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então o que eu tenho que entender? Tenho que entender que Deus está trabalhando na minha vida. Porque se Ele disse que a vontade é boa, perfeita e agradável, a casa está caindo, mas ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus está nos transformando para aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo quando às vezes parece que é difícil, cara. Quantas vezes eu vejo hoje coisas que eu passei no passado, vivi no passado, e hoje eu vejo como eu encaro as coisas de uma forma diferente daquilo que eu encarei. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus formou em mim lá atrás um caráter, uma força, uma forma de superar diferente da de hoje. Deus está te transformando, cara, entenda isso. É verdade, não é palavrinha, não é uma coisa para querer te deixar motivado. Eu já te falei isso, que a motivação é na banca. Compra lá o curso de motivação, baixa na internet o curso de motivação. Mas uma coisa que eu tenho que entender é que Deus deu um decreto. É boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. É difícil às vezes passar por essa situação? É. Porque no momento que nós estamos passando, nós não achamos boa em nada, nós não achamos perfeito em nada, e nós não achamos, pior ainda, agradável em nada. Amém? E uma coisa que eu quero te dizer, que é legal quando você passa por isso. Você já percebeu que tem coisas que você muda em você? Todo crente nós estamos em transformação. Amém? Você está em transformação. Você está em mudanças. Amém? E quando você está em mudanças, aquilo não parece ser agradável, porque confronta a tua carne, confronta você. Quando você vai fazer alguma coisa, o negócio te confronta, mexe com você. E quando mexe com você, é nessa hora que Deus fala assim: a minha vontade é boa. E quando é boa para o Espírito, às vezes é ruim para a carninha. Entenda isso. Às vezes é uma luta conosco, às vezes é uma briga com a gente, da gente tomar uma posição. Porque a segunda palavra que Deus me deu essa semana é posição. Quando Deus falar assim: eu estou decretando a bênção sobre a vida da Fátima, eu estou decretando a bênção sobre a vida da Fátima. Amém? Não é pelo pós-graduamento dela, é pela posição. Deus falou: eu vou dar, eu vou dar. Glória a Deus. Amém? Então entenda em nome de Jesus uma coisa: é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Ainda que para nós seja, como diz o apóstolo Paulo, leve e momentânea, passageira a situação que eu estou vivendo. Amém? Entenda, nós vamos passar? Vamos. Vamos superar? Vamos superar. Mas nós temos que buscar essa boa, perfeita e agradável vontade, cara. Porque foi uma coisa que Deus decretou que nós teríamos. E tem dia que eu falo assim: puxa Deus, hoje foi aquele dia, né? Quem já não escutou aquela expressão: puxa, hoje foi um dia de cão? Você já escutou isso daí? Eu não posso usar isso, amém? Porque a crente não pode falar que teve um dia de cão, porque se teve um dia de cão, significa que você serviu ao cão, amém? Mas você teve um dia difícil. E quando você tem um dia difícil, às vezes é difícil você acreditar que foi boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Mas Deus está te sustentando todos os dias. Amém? Não pensa que você está sozinho, não pensa que você passou ou passa pelas situações sozinho. Deus quer sempre o melhor para nós. Amém? Amém? Entenda, vai passar. Escuta o que eu estou te falando. Vai passar. Vamos aqui em Efésios 6. Qual que é essa vontade aí? Além dela ser boa, perfeita e agradável. Efésios 6, versículo 1.
Olha o que Deus está formando em nós, amado. Efésios 6, versículo 1 diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista. Grife na tua Bíblia aí, amados, versículo 6 do início. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amados, assim como nós ensinamos os nossos filhos o caminho, Deus está ensinando a nós o caminho também. Deus está ensinando a nós a honrarmos pai e mãe. Deus está ensinando a nós a que os nossos dias sejam longos, a partir do momento que eu escuto o mandamento de Deus. Amados, esse versículo 6 está falando para nós vivermos, vou traduzir para o português Brasil. Ele está nos ensinando a vivermos segundo a palavra de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Deus não quer que você viva uma palavra fingida, cara. Uma palavra que de domingo você é crente, quando dá 1h da tarde você não é mais crente. Deus está te dizendo assim, ó, eu tenho que fazer as coisas como para servir a Deus. Quando Deus fala para servir a Deus, para servir de coração, Deus está falando de uma coisa chamada sinceridade. Amém? Nós temos que viver verdadeiramente como crente. Mas não porque o meu irmão do lado precisa ver que eu sou crente. Não, eu preciso agradar o coração de Deus. Deus precisa ver em mim que de fato, assim como Ele me chama de filho, eu chamo Ele de pai. Porque eu vejo e faço como o Pai me ensinou. Amém? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: viva com intensidade ser crente. Às vezes vemos muita casquinha de crente, muita capinha de crente, mas verdadeiramente não é crente. Parece aquele chocolatinho, o Kinder Ovo, do lado de fora é chocolatinho, mas dentro vem brinquedinho. Amém? Então existem crentes que não são crentes, cara, que não são crentes que crê que Deus está com ele, que não são crentes que seguem a palavra, que não são crentes que verdadeiramente querem ser mudado, porque o cara que é crente, ele quer ser mudado. Amém? O cara que é crente, ele quer mudança, ele quer novidade, ele quer ter uma intimidade com Deus. Cara, eu lembro quando eu comecei na minha vida com o Evangelho, cara, eu vou falar a expressão que o meu pai falava, cara, sujo igual pau de galinheiro, todo tortinho, vinha para a igreja, um dedinho na igreja, 9 na rua, então era uma coisa terrível. E o diabo me confrontando, cara, o diabo ali me acusando, dizendo que crente do Paraguai que é você. Desculpa quem é paraguaio aqui, amém? Mas que crente de Paraguai é você, Fábio? Vai na igreja no domingo à noite, você só está lá no estuque, meu, você só está fora. Você não é crente, você é pinta de crente. Naquela época eu já tinha arrumado meu cabelo, tinha tirado minha corrente de ouro, que a Melissa tinha pedido, né? Tirei minha camiseta também de bicheiro, estava ficando quase estereotipo de crente, falava já como crente, já chegava na igreja, a paz do Senhor. Amados, já estava virando crente, mas era crente do pau louco, velho. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus quer que nós vivamos e sejamos crentes. E quando eu falo isso, cara, é buscar realmente a vontade. Quantas vezes eu não chegava, e até hoje às vezes eu faço isso, eu estou orando lá e falo: Senhor, cadê minha novidade de vida? Cadê minha experiência contigo? Cadê aquilo que o Senhor tem falado que vai fazer comigo? Mas nós temos que clamar isso, porque isso é um decreto que está na palavra. Mateus 7,7 diz o quê? Bate, e dar-se-vos-á, medida, recalcada, sacudida. Amém? Começa a bater, começa a chegar: Senhor, quero. Senhor, quero. Senhor, quero. Começa a orar insistentemente para Deus, pedindo: Senhor, quero intimidade contigo. Amém? Glória a Deus. Tenha certeza de uma coisa: vai lá, ó, fica batendo, que a porta vai abrir, amados. Deus quer que nós vivamos realmente igreja.
Deus quer que nós vivamos realmente de ser crente. Glória a Deus. Deus diz na palavra dele uma coisa, cara: eu vou buscar a minha igreja. E dentro da igreja, Deus já sabe quem é joio e quem é trigo. Olha que coisa boa. Deus já sabe verdadeiramente quem é joio e quem é trigo. Então eu quero te dizer o seguinte: Deus vai buscar os seus verdadeiros filhos em cada uma das igrejas. Amém? Deus vai vir, vai buscar, vai. E na hora que você estiver naquela fila, velho, eu fico imaginando, tem hora que eu dou uma viajada, eu na fila, não sei quem vai estar na frente. Tem hora que eu até peço para Deus: Deus, eu quero ficar atrás do fulano para saber se o fulano vai ser subsolo ou vai ser céu. Amém? Fique tranquilo que não é ninguém da igreja, amém? Mas tem alguns que eu fico pensando, Deus, eu queria estar atrás desse daqui, para ver lá no dia do julgamento, porque assim, eu não vou saber qual vai ser o julgamento, porque Deus disse na palavra dele que cada um vai ter o seu julgamento individual, amém? E quando você vai ter o seu julgamento individual, depois eu só vou ver o resultado, que vai ter um elevador lá, amém? E com um botão só, e aí vai estar o globinho sobe e o globinho desce. Aí eu vou ficar olhando, putz, esse cara desceu, a casa caiu, velho. E aí quando chegar a sua vez, você já imaginou? Eu vou ficar com a perna tremendo lá, Jesus. Porque para nós, não tem como nós escaparmos. Você acha que eu, o pastor Jefferson, vai ficar escapando? Não, Deus vai vir com a palavra, dizer, você pregar, filho, você sabe o que é da palavra. Você fez a coisa consciente. Glória a Deus. Então, vivamos como verdadeiramente crentes, querendo viver a palavra. Amém? Abra comigo aqui em Efésios 3, versículo 10. Para que eu possa viver a palavra, para que eu possa seguir os mandamentos, diz algo aqui, Efésios 3, versículo 10. Todos acharam? Amém? Que diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e das potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Grifo o versículo 12 que diz o seguinte, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Sabe o que significa isso, amados? É o decreto que Deus está pedindo para nós. Temos que ter confiança em Deus. Temos que acreditar em Deus. Deus deu aqui um mandamento e ele disse o seguinte, versículo 11: segundo o eterno propósito. Sabe o que significa? Que para sempre Deus vai estabelecer conosco uma relação de confiança. Confia em mim, crê em mim, eu vou fazer. Amém? Isso na realidade, amados, é um decreto que Deus deu, é um mandamento que Deus deu. Quando fala sobre os homens da fé, Hebreus 11, cara, não gosto nem de ler esse capítulo, porque dá até medo do que esses homens fizeram e foram provados na sua fé. Amados, você já imaginou? Viaja comigo, hein? Olha só, viaja comigo. Abraão foi e deu seu filho, amém? Foi lá. Cara, você já imaginou? Eu fico imaginando, como eu viajo quando eu monto a palavra. Durante 3 dias, indo na palavra que Abraão foi andando até o monte. 3 dias. Você imagina, durante 3 dias esse homem dormia e acordava, esse homem dormia e acordava, e na cabeça dele ele pensava o seguinte: quem vai ser a oferta? Porque ele sabia que ele não ia oferecer o cabritinho que estava aqui com ele. Ele sabia. Ele sabia que ele ia ter que oferecer o filho dele, que era o filho daquilo que ele mais sonhou a vida inteira. E esse homem teve fé o suficiente para chegar no 3º dia, ele montar o altar, iria colocar o seu filho naquele lugar, e naquele momento eu fico pensando, se na cabeça dele não ficou assim: e aí, Deus, quem que o Senhor proverá? Cara, você já imaginou? Olha a situação, cara. Para pensar que fé que esse homem tinha, a ponto de oferecer o filho dele, e que se acontecesse alguma coisa, Deus seria capaz de ressuscitar o filho dele. Naquele momento, sai de trás dos arbustos a oferta verdadeira, que não era para oferecer o filho dele, mas ele queria até o último minuto provar o coração de Abraão. Diz na palavra que Abraão é o pai da fé, cara. Amém? Então,
Para pensar, se hoje Deus pedisse o teu filho e falasse, vamos fazer um holocausto, velho do céu, você ia pensar 289 vezes. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque para cada um Deus dá uma prova de fé, ainda bem, porque Deus conhece cada um de nós. Glória a Deus. Então entenda uma coisa, é um decreto que Deus falou. Se Deus falou, eu vou fazer, eu vou fazer. Não é o pastor Fábio, nem o pastor Jefferson que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Glória a Deus. Amém? Vamos comigo aqui em Isaías. Vamos viver de uma forma diferente, amados. Viver uma forma de intensidade com Deus. Eu sei que às vezes a gente está caído, moadinho, Isaías 14. Às vezes sem forças para orar, mas Deus tem uma palavra para você hoje. Tem uma aliança com você. Amém? Não esquece da aliança que Deus tem com você. Não esquece do decreto que Deus te chamou de filho. Não esquece que nós temos uma herança com Deus. E uma coisa que Deus colocou muito no meu coração para estar falando e pregando. Quando Deus fala que vai dar o melhor dessa terra para nós, amados, é nessa terra. Amém? Às vezes as pessoas acham que o melhor dessa terra vai ser na glória. Eles te falam, vou receber na glória. Não, na glória você vai receber. Amém? E nessa terra, como é que você faz? Porque Deus diz que nós iríamos ter uma vida diferente nessa terra. Então eu tenho que buscar o diferente nessa terra. Glória a Deus. É um mandamento que Deus deu a nós. Deus disse que nós iríamos ter o melhor desta terra. Glória a Deus. Então, entenda uma coisa, você vai ter a tua casa lá no céu, vai, porque Deus disse que preparou uma morada para cada um de nós, amém? Então na sua morada, mano, pode ter certeza que vai ser coisa boa. Deus já preparou a casa para você, já sabe se vai ser sobrado, térreo, amém? Já sabe se vai ter churrasqueira lá no fundo, piscina, amém? Já sabe que não vai fazer a moradia com a sogra, amém? Então Deus já sabe de tudo isso. Deus já preparou uma morada para cada um de nós. Glória a Deus. Então entenda que Deus quer que nós vivamos o melhor nessa terra. Temos que viver o melhor, temos que buscar o melhor. Isaías 14, versículo 24 diz o seguinte: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas e a pisarei, para que o jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou com semente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou, pois quem a invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar para trás? Amém? Deus está dizendo duas coisas. Versículo 24: jurou o Senhor dos exércitos. Primeira coisa, amados, Deus não precisa jurar, mas Deus usou desta linguagem de expressão para determinar que eu cumprirei a minha palavra. Amém? Versículo 24 diz assim, versículo 27 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, amados. A mão do Senhor está estendida para nos ajudar. Amém? Então guarda isso, amados, como um decreto. Deus falou, a minha mão está estendida para te ajudar. Glória a Deus. Eu estou disposto e ouvindo a sua oração. Às vezes achamos que a nossa oração não é ouvida. A nossa oração é ouvida, sim, Senhor. Amém? Tua oração, ela é ouvida todos os dias. Guarda, o que é decreto de Deus, amado, não pode ser mudado. Deus não muda a lei dele. Deus não muda a vontade dele sobre nós. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Deus quer que nós sejamos filhos que venham fazer a diferença nessa terra. E uma outra coisa, Deus falou assim, estou contigo todos os dias. Glória a Deus. Para encerrar, Hebreus 10. Amém.
Hebreus 10, que diz assim, versículo 39, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que Deus está dizendo aqui, amados? Que nós não somos aqueles que voltam atrás, que nós não somos aquele que olha para trás, que nós não somos aquele que fica lá para trás, mas que nós continuemos em fé. Glória a Deus. Existe algo aqui, que diz assim: conserva a sua alma. Sabe o que significa essa última parte do versículo? Diz para você não ser corrompido por aquilo que você escuta. Conserva a tua alma íntegra, conserva você íntegro, porque o diabo ele fica minando na tua mente, amados, constantemente. Desiste desse negócio, desiste dessa igreja, desiste de ser crente, já não vai dar mais para você. Isso você escuta todos os dias, amado, porque essa é a vontade que o diabo tem para que você saia fora. Toda vez que você deixa de vir do culto, amado, entenda, em nome de Jesus, não é querer fazer lista de presença aqui, não, em nome de Jesus, a gente sai de ser corpo. Mas toda vez que você vem na igreja, você recebe uma palavra para que Deus te sustente durante a semana. Conforme vai passando a semana, conforme vai passando os dias, quando você não vem, você começa a ficar meio frio, igual brasinha no churrasco, né? Você tira a brasinha, ela não vira churras, mas todo mundo com a brasinha junto vira um churras sensacional. A mesma coisa é o crente tem que estar no meio do fogo, amém? Então entenda, o diabo fica querendo que você perca a sua alma mesmo, perca o relacionamento com Deus, venha te ferir de tal forma que você não creia mais que Deus vai fazer promessas na tua vida. E Deus está te dizendo nessa manhã: fui eu que prometi, fui eu que vou fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e começa, amado, a declarar sobre a tua vida a vitória de Deus. Deus tem vitória para cada um de nós aqui. Deus tem promessa para cada um de nós. Se Deus falou, vou fazer, vai fazer. Mesmo que seja a coisa mais difícil, amado. Isso que é o gostoso. Deixa o difícil para Deus. O facinho você faz. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.